Hoje teremos mais uma live e essa live nós falaremos um pouco, uma conversa mais pragmática sobre a importância e por que pesquisar, por que você deve pesquisar a jurisprudência à luz do STJ. Esse tema reputo importante para nós, estudiosos do direito, advogado, no caso eu sou advogado, né, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe ainda, então, e eu reputo importante e vamos então falar na nossa live de hoje. Eu vou colocar aqui o tema para quem for entrando na live. Por quê, né? Por quê pesquisar a jurisprudência do STJ. Aqui o comentário está fixado. Então, vamos iniciar aqui a nossa live. Você que está aqui no Instagram e depois dessa live ficará gravada no meu canal do YouTube, Pensando Direito com o Walter. Para você que ainda não é seguidor, siga aqui o perfil. E você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Pensando Direito com o Walter, por favor, convido a fazer a inscrição. Sempre gravo aulas e as lives aqui do Instagram eu envio para lá e elas estão lá disponíveis para quem quiser consultar. Se as pessoas vão entrando na nossa live, vamos dar início aqui à nossa live. Aqui. Aqui. As pessoas participar. Bom, vamos então iniciar a nossa live. Bom, jurisprudência. A jurisprudência, o que é a jurisprudência? A jurisprudência, como todos sabem, aquela interpretação que, nesse caso, o STJ, o tribunal, que ele qual a função do STJ? É interpretar a lei federal, né, de forma a uniformizá-la, o entendimento, no caso no Brasil, né, nos tribunais locais, que caso há divergência também pode, e o STJ irá dirimir
irá interpretar a lei federal no sentido de uniformizá-la, né? Para facilitar o entendimento, no caso o Brasil, que adota o sistema da civil law, eminentemente normatizado, positivado, né, o nosso sistema, diferentemente do direito norte-americano, né, que é mais, no caso, dos constitucionário. É diferente. O nosso sistema advindo do direito romano, né, germano-romano, então esse sistema é eminentemente positivado, embora com o pragmatismo, esse dogmatismo, a dogmática dessa interpretação. Hoje, na lei federal, o Código de Processo Civil, nós temos um sistema que é adotado em relação a common law, ou seja, vou dar um exemplo, que a partir de 2008 o STJ passou a empregar os recursos repetitivos, correto? Então, não é exatamente o objetivo dessa live. O objetivo específico é que façamos uma reflexão de que o advogado, a advogada, o objetivo, a importância de pesquisar a jurisprudência do STJ para que o ajude a elaborar, né, as peças e a interpretar nos casos concretos e empregar, argumentar e apoiar na jurisprudência do STJ. Aí vocês vão me dizer, Walter, então basta colacionar aquela jurisprudência na peça, no exemplo, na petição inicial, de que aquele argumento se reportando, fundamentando, de acordo com aquela jurisprudência colacionada, estudada e sugerida aquela aplicação ao Estado juiz naquele caso concreto, né? Mas não é assim, porque nós temos que verificar inicialmente a causa de pedir e eu peço favor para que eu dê o conceito de causa de pedir, que é o fato ou conjunto de fatos, né, que o demandante, né, não há autor e réu, o demandante que demanda a pretensão, ele, por aquele fato e aquele conjunto de fatos, ele pretende, né, e exige do Estado juiz, né, que o direito subjetivo de todos nós, exige a tutela jurisdicional para que satisfaça aquela pretensão, no caso do demandante ou os demandantes. Isso é a causa de pedir. Agora, o apoio pode ser uma determinada jurisprudência, um determinado recurso repetitivo, né,
algo que possa, como falei, a partir de 2008, os recursos repetitivos podem ser afetados. Eles sendo afetados, o STJ, aquele recurso daquela afetação, e determina a suspensão dos outros recursos que versam sobre aquela mesma matéria, aquela matéria semelhante, recurso repetitivo. É necessário a pesquisa da jurisprudência do STJ, porque o STJ, ele normalmente interpreta, como falei, a lei federal, mas mesmo o nosso direito brasileiro sendo civil law, né, normatizado, positivado, regrado, né, regra no sentido estrito, lei. Então, para chegarmos à interpretação que será epigrafado num acórdão, né, que teremos a jurisprudência, né? Então, a jurisprudência, eu tenho lá que vem do justo, né? Que é do latim justo, e juris, né? Prudentia, que é a prudência. Então, é o justo e prudente, seria no sentido do latim, o significado de jurisprudência. Essa jurisprudência, normalmente, ela é formada face à doutrina, ou seja, aos estudiosos do direito, determinado ramo do direito, fora, claro, as justiças especializadas, que não cabe no STJ, não é isso? Então, o que o STJ vai interpretar a lei federal? E essa jurisprudência, ela tem normalmente o apoio na doutrina que levará a uma determinada jurisprudência, aquelas decisões, e também na doutrina dos estudiosos naquele ramo do direito específico, naquele instituto do ordenamento jurídico. Então, essa jurisprudência é justamente essa interpretação dada pela doutrina que chega ao Tribunal Superior, que é a interpretação da lei federal, que ela, claro que você vai me dizer, Walter, nós temos lá os precedentes, que é diferente da jurisprudência. Eu tenho o precedente, né, naquele caso concreto, que aquele precedente, como as relações sociais, elas modificam. Então, eu tenho precedente, mas eu posso, né, interpretar pela distinção daquele caso concreto. É o distingue, né, que é também do direito americano. Então, eu vou distinguir aquele precedente, naquele caso concreto não terá a eficiência daquele precedente. Ele modifica, o precedente ele modifica. Agora, aqui o tema da live é interpretar, por que pesquisar a jurisprudência à luz do STJ. Né?
É claro que não, uma coisa não exclui uma pesquisa de jurisprudência no tribunal local. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, não, é claro que nós não podemos excluir a pesquisa no tribunal aqui do Rio de Janeiro, mas sempre não deixar de pesquisar a jurisprudência do STJ, correto? Não, do STJ, para que coloquemos nas nossas peças de forma adequada. Não é recortar e colar, e sim, naquele caso concreto, explicar, né, sugerir pelo Estado juiz a aplicação daquela determinada jurisprudência, porque o STJ uniformizou daquela forma, né, aquele determinado julgado, e daí contextualiza com o caso concreto, especificamente naquele caso de atuação do causídico e da causídica. Por isso, a importância de estudarmos e pesquisarmos a jurisprudência do STJ. É claro que não, repito, não é para, a sugestão não é para que coloquemos a jurisprudência aleatoriamente. Não é assim. É na petição inicial, na contestação, né, ou no próprio recurso, né, trazer a colação, a referência da determinada jurisprudência lá do STJ. O STJ atualmente interpreta, né, esses casos aqui, conforme esse caso concreto, né, à luz da, como falei, da causa de pedir, o STJ, né, interpreta atualmente dessa forma. Aí sugere que aplique na argumentação jurídica, que aplique aquela determinada jurisprudência. Bom, a live de hoje é mais para essa sugestão que vocês estudem sempre a jurisprudência, né, à luz desse caso concreto. Estou dando uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Eu estou aqui na nossa live de hoje, o tema é por que pesquisar a jurisprudência do STJ, né? Falei aqui, vou deixar gravado como sempre no YouTube e aqui também no Instagram. Então, essa é a importância de pesquisarmos a jurisprudência do STJ, à luz do STJ, porque o tribunal, todos sabem, né, que a partir de 2008 nós temos os recursos repetitivos no STJ. Então, esses recursos repetitivos normalmente têm o recurso que é a afetação, aí afeta os outros recursos. É preciso entender e estudar a jurisprudência do STJ para na hora que saibamos aplicar naquele determinado caso que o advogado e a advogada esteja trabalhando, atuando naquele caso. Então, a sugestão é que apliquemos aquela determinada jurisprudência. Repito, o nosso direito brasileiro o sistema, o entendimento dos estudiosos da doutrina é que o nosso direito brasileiro é civil law, só que nós aplicamos, a partir de uma determinada data, a própria jurisprudência e o Código de Processo Civil de 2015, o sistema da common law, né?
justamente a súmula vinculante, precedente, né? Então, passamos a ser um sistema híbrido, vamos dizer assim, mas ele é eminentemente nosso direito, que vem do nosso sistema do direito romano, direito germânico, que é eminentemente positivado, é da lei, a regra. E o direito americano, né, o direito inglês, ele é mais dos costumes, né? Então, no nosso direito, é dessa forma, é mais positivado, embora, mesmo sendo o direito norte-americano dos costumes, ele não é a ponderação, é a ponderação da própria norma, não é do valor. Aquele valor é diferente, o valor foi a sociedade que valorou. Então, na nossa aqui jurisprudência, né, na petição inicial, colocar ou não? Colocar uma sugestão que é aquela jurisprudência do STJ, né, que é aplicada naquele caso concreto. Então, seria uma sugestão para que o Estado juiz aplique, naquele caso de atuação atrelado, contextualizado com a causa de pedir, aquela determinada jurisprudência, a argumentação jurídica de acordo com aquela jurisprudência, não é recortar e colar, né? Aquele determinado, não é aplicar de acordo, porque vamos supor que coloquemos a jurisprudência que ela já não é interpretada mais assim, né? Vamos supor, eu tenho lá um precedente, mas aquele precedente ele já não é aplicado. A jurisprudência é diferente do precedente. O precedente é naquele caso concreto, mas naquele caso concreto o intérprete não aplica mais porque já há uma distinção que vem lá no direito americano, que é o distingue, não é? É diferente. Então já não é mais assim. Então é por isso que temos que sempre estar atualizado e pesquisando sempre o STJ. Não é para ninguém, não exclui a pesquisa do tribunal local, né? Estamos aqui, eu estou, né, no Tribunal de Justiça, né? Aqui eu estou no Rio de Janeiro, então o tribunal local pesquisa, né? É claro que o tribunal local, por sua vez, os acórdãos se reparem ao STJ, né? Ao STJ que ele foi criado para uniformizar a interpretação da lei federal, não constitucional e nem da justiça especializada, né? É infraconstitucional a lei federal. Então, o STJ reparem que interpreta e também doutora Mona Lisa, uma boa noite, prazer tê-la aqui. Então, na pesquisa da jurisprudência do STJ, reparem, se vocês leem normalmente os votos dos ministros, reparem que ele se reporta à doutrina, aos estudiosos do direito num determinado caso concreto. Então, além da jurisprudência, é claro, vamos estudar a doutrina, né, aos estudiosos do direito naquele caso concreto. E eles se reportam àquele estudo. Aí chegou a jurisprudência da interpretação da lei, porque já houve uma interpretação daquele doutrinador que é especialista em determinada matéria, em interpretar aquele determinado instituto do direito, o direito civil, do processo civil. Então, o STJ normalmente se reporta à doutrina também, né? Então,
fica mais fácil para nós, advogados e advogadas, o estudo lá da jurisprudência do STJ e depois o estudo também da doutrina, porque fica mais fácil identificar o intérprete, como o intérprete chegou àquela determinada situação. Vocês vão reparar que no período da pandemia, várias interpretações totalmente diferentes do que o STJ é interpretado. 2020, 2021 foram vários sistemas, tem vários ainda que eu comento aqui, que está lá sob julgamento, né? Tem vários recursos que foram afetados numa determinada matéria, como a gratuidade de justiça e outros, né? Honorários advocatícios, até teve agora a interpretação, mas essa questão dos honorários foi no STF, foi matéria constitucional, né, sobre a interpretação da questão dos honorários. Mas o STJ é sempre à luz da lei federal, mas o STJ sempre, a interpretação é sempre à guisa da doutrina e do estudioso do direito, né? Agora, apliquemos ou não, colacionamos ou não a jurisprudência, sim, no contexto, adequadamente, né? Na peça inicial, na contestação, no próprio recurso, né? Embora nosso direito seja positivado a uma interpretação, vamos dizer, híbrida, né? O nosso sistema é civil law, mas com a doutrina e com o estudo e com o próprio CPC, o sistema também da common law, que é o direito mais dos costumes. Então, e também esse que, na minha opinião, foi o equívoco em relação lá no STF, quando tem matéria constitucional, que não é o caso do STJ, da ponderação, como eu já falei aqui, que é ponderar não no sentido de valor, ponderar no sentido de norma jurídica, que é o princípio, que é uma norma jurídica. O princípio não é valor. Essa é a diferença. O problema foi esse com a interpretação do estudo de Robert Alexis, o filósofo alemão, quando fez a teoria da argumentação jurídica, né? Mas não é valor, ele não fala de valor, ele fala de interpretar, não é? De ponderar no sentido de interpretar lá a matéria constitucional, é diferente, né? Aqui é a matéria infraconstitucional, que é o STJ. Então, é mais ou menos isso, é um papo mais informal, né? Uma conversa justamente mais pragmática, de que o advogado coloque ou não, porque eu vejo muito aqui, não coloca e tal, mas eu entendo pela pouca experiência que eu acredito que ainda terei mais, isso que eu estou vivo, que coloquemos a referência da jurisprudência do STJ. Não tem que ficar intimidado em colocar ou não, tem que colocar. É claro que ninguém vai pegar um site GPT e colocar, mas interpretar, estudar realmente lá à luz da jurisprudência do STJ e colacionar nas peças, na petição inicial, contestação, no próprio recurso, né? O juiz sabe, mas o argumento, a força argumentativa nas peças é necessário colocar. Não é necessário, na causa de pedir, que não é o dispositivo legal, o dispositivo legal não é indispensável. Eu posso fazer a petição sem dispositivo legal.
essa é a confusão, porque a causa de pedir não é dispositivo legal, fundamento jurídico não é dispositivo legal. O intérprete, ele fundamente a parte dispositiva na sentença, sob pena de nulidade. Agora, o demandante ou os demandantes não precisam na petição inicial escrever a regra. Não é necessário, embora nosso direito seja positivado. Eu posso fazer uma petição sem colocar dispositivo legal nenhum. Agora, essa colação da jurisprudência é justamente porque as cabeças estão sendo confundidas. Não coloca ou não coloca? Tem que colocar. Eu entendo que tenha que sim colocar. Porque tem um princípio da cooperação. Até pelo princípio da cooperação, o advogado ou a advogada coopera com o juízo, né? E sugere a aplicação daquela determinada jurisprudência do STJ, né? Ou determinada súmula, determinado precedente, né? E se é um precedente, aí na contestação não, já há uma distinção nesse caso concreto já há uma distinção. O STJ já distinguiu essa matéria no recurso tal, da lavra do ministro tal, publicado, né, a referência. O juiz sabe, mas será que no caso concreto ali é uma cooperação, não é? O advogado comum dos atores do processo e advogado estão colaborando com o juízo, indicando, né, qual a determinada jurisprudência do STJ, a jurisprudência atual do STJ. Correto? Então, essa é a minha sugestão, que coloquemos sim a jurisprudência, mas de forma adequada, repito, contextualizada com aquele caso concreto. Por isso é necessário, é extremamente necessário, a pesquisa e o estudo da jurisprudência do STJ. Isso, e eu agradeço a todos que entraram aqui, saíram, voltaram, estão aqui, Dr. Dan, Dra. Mona Lisa, e aqueles que vão assistiram, no caso, né, essa gravação aqui no Instagram e também no YouTube. Um grande abraço, e quem não segue aqui, siga o perfil para mais conteúdos, e também se inscreva lá no meu canal do YouTube, Pensando Direito com Walter. Então teremos uma nova live toda semana, outra live quinta-feira, outra live às 20 horas. Vamos discutir mais um tema aqui do nosso ordenamento jurídico. Um grande abraço e até a próxima semana. Qualquer coisa, estou aqui pelo direct. Qualquer coisa, alguma sugestão, alguma dúvida, fala comigo. Um grande abraço. Até logo, boa noite.